Vou começar com uma pequena história dos cabos, se me permitem. A Prysmian, a Pirelli, no 1872, instalou o primeiro cabo telegráfico. Os cabos eram feitos no passado por ailhamento que se chama aguta percha, depois virou a borracha, e da borracha a Pirelli fazia os cabos e fazia os pneus. Então a origem é a mesma tecnologia, a origem da borracha. No 1920, um funcionário, um engenheiro da Pirelli, Luigi Emanuele, inventou o cabo de alta tensão, o primeiro cabo de alta tensão de papel. Esse cabo foi rapidamente instalado na Itália, nos Estados Unidos, no Japão. Eu ainda há uns anos estive na Sumitomo, que é um partner histórico da Prysmian no mundo dos cabos, e não é que falei com pessoas que lembravam do Luigi Emanuele, mas lembravam do início dos cabos de alta tensão no Japão, graças à tecnologia da Pirelli. No 1929, a Pirelli chega no Brasil. Então estamos perto de cumprir os 100 anos aqui no Brasil. E já no 1958 instalamos o primeiro cabo de alta tensão de 138 kV. Eram sempre cabos de papel, oil field. Mas no 1985 começamos com o cabo de borracha, 138 kV, já foi em Santo André. Algumas pessoas daqui trabalharam aí, algumas pessoas eu acho que conhecem bem a nossa fábrica de Santo André. Desde 1970 a 1990 fizemos trabalhos de 345 kV em cabos feitos em Santo André e instalados em São Paulo. Talvez estão com a Isa CTP ainda. No 2000 começamos com o primeiro cabo plástico XLPE com uma catenaria, uma linha catenaria que está instalada a 100 metros de aqui. Okay? Então temos já uma tradição. Em 2019, Santo André Prysmian fechou e ficamos uns anos sem a fabricação de cabos de alta tensão de 138 kV no Brasil. Em 2022 reinstalamos a linha aqui em Poços. E no 2023 produzimos o primeiro cabo 138 kV e naturalmente um cabo precisa de um laboratório. E estamos aqui para a inauguração oficial do laboratório da fábrica, que eu diria que é a fábrica mais completa de cabos de toda a Sudamérica. Então isto é o passado. E eu quero aproveitar a presença destes ilustres visitantes para pensar, refletir sobre o futuro. Estávamos falando aí separadamente do blackout em São Paulo. Temos mais de 800 mortos, isto sempre nos lembra o Daniel Bento que estava por aí. Temos dezenas de horas sem serviço durante o ano, comparado com minutos em países de primeira linha. Como podem o sistema Brasil, que começa desde as autoridades, as companhias geradoras, distribuidoras, as companhias de transmissão, como podemos fazer para melhorar a rede elétrica do Brasil, os fornecedores? Vou começar, Rui. Vou deixar a palavra para você. Obrigado, Raul. Antes de mais nada, parabéns pelo laboratório, impressionante. E vendo a história da Pirelli, agora Prysmian, e ver esse renascer dos cabos de alta tensão nos deixa muito, muito felizes como clientes que somos de vocês. Algumas pessoas falam que São Paulo é uma cidade alfa. Vocês já ouviram essa expressão? Algumas cidades no mundo são especiais do ponto de vista de desenvolvimento humano, de desenvolvimento financeiro e de capacidade de lidar com grandes temas urbanos. E hoje a gente tem no nosso país, assim como São Paulo, algumas outras capitais importantes que têm características de desenvolvimento excepcional. Por outro lado, a gente faz a gestão da cidade de uma forma uniforme, o que faz com que a infraestrutura que a gente tem nas nossas cidades, no setor elétrico, ela seja, eu vou dizer, nivelada por baixo.
E eu acho que é fundamental que a gente encontre uma maneira de evitar que uma grande capital como São Paulo, mas também outras grandes capitais, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, não sofram por eventos climáticos que serão cada vez mais frequentes e mais extremos. Então, acho que você faz um chamado de atenção que eu acho que deveria ser levado em conta na renovação das concessões para que a gente tratasse as cidades à altura do que elas são e da população que elas têm. Eu acho que essa é uma primeira colocação que eu faço, Raul. Acho que vale a pena tratar os diferentes de forma diferente para a gente poder acelerar o desenvolvimento do nosso como país. Muito obrigado, Rui. Reinaldo, a CEMIC já é uma companhia, já não fica muitas como a CEMIC, que é geradora, distribuidora, tem todo, transmissora, tem tem toda a área do país e todas as partes do sistema eléctrico. Como acha que pode melhorar o sistema eléctrico? Talvez nesse caso, não sei se do Brasil, de Minas, que podemos fazer todos os players para ajudar nessa melhoria? Bom dia a todos. Quero primeiro também o parabenizar pelo laboratório. E dizer que estou muito feliz de estar aqui, que eu acho que reflete um pouco uma história de sucesso no Brasil, que é a história do setor elétrico brasileiro. Né? O setor elétrico brasileiro, eu assumo que eu entrei no setor elétrico brasileiro em 2012, no auge da crise da medida provisória 579. Né? E vejo tanto que nós temos conseguido fazer, vejo tanto que o setor de transmissão cresceu no Brasil, vejo tanto que efetivamente nós somos um sistema interligado. Então eu vejo a história do setor elétrico brasileiro como uma história de muito sucesso e, claro, de muitos desafios. Né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é a história de sucesso do setor elétrico brasileiro. É um setor elétrico renovável, nossa matriz é mais de 90% renovável. Aqui, nós temos orgulho de dizer na CEMIC que nós somos 100% renovável. É um setor interligado, como poucos países no mundo, né? E é um setor que efetivamente é um indutor do desenvolvimento econômico. E aí, eu acho que a gente pode pensar temas mais concretos de qualidade, mas para mim, se tem uma coisa que nós temos que pensar, é que o Brasil tem que liderar a transição energética. E aqui tem que ser o nosso sonho. Né? Cada vez que eu viajo, né? Outro dia tive um evento com o Rui, no World Economic Forum, e eu falei isso. Né? E vou para Boston e vejo um painel solar em Boston, eu falo, está errado. O painel solar tinha que estar aqui no norte de Minas. Né? Ou aqui mesmo, no sul de Minas. Não tem o menor sentido. Mas para isso nós precisamos cabo submarino, cabo subterrâneo, tecnologia. Né? E acho que o nosso grande desafio é unir o setor. É que o setor pense de uma forma de gerar mais oportunidades em conjunto. O setor elétrico brasileiro hoje é muito cheio de quintais. E a gente olha o eólico, o solar, sempre com a GD, sempre com algum benefício, algum incentivo associado. E esquece que a gente tem que pensar no global. Então, para mim, o nosso grande segredo e o nosso desafio é se nós efetivamente conseguirmos explorar os recursos naturais que o Brasil tem e efetivamente ser o líder na transição energética. Reinaldo, muito obrigado por introduzir este tema. Eu tinha um roteiro distinto, mas vou sair do roteiro, porque eu sou um apaixonado do conceito do Brasil como uma potência de criação, de geração de energia verde. Há umas semanas, o nosso CEO mundial estive aqui visitando o Brasil e falamos do offshore wind no Brasil. E ele perguntou por que o offshore wind do Brasil vai ser mais econômico que o onshore wind. Eu respondi, não vai ser mais econômico do onshore wind, mas o offshore wind do Brasil vai ser mais econômico que o offshore wind de qualquer outro país. Porque tem águas baixas, tem muito vento, tem um país que é economicamente forte, e não é o mesmo offshore wind no Brasil que, não sei, que na Dinamarca.
Então, e essa é uma pergunta que vou falar para o Ronaldo. Como as autoridades podem ajudar? Porque eu vejo que o Brasil temos recursos naturais. Temos já uma matriz energética muito verde, tem muito vento, tem muito sol, tem muito terreno. Como podem as autoridades, como pode o sistema Brasil ajudar para que isso se converta em uma realidade? Bom dia a todos. Quero saudar o Raul, parabenizar não só você, mas todo o time da Prysmian. Parabéns pelo investimento, mais um investimento. Cumprimentar também o Rui, cumprimentar o Reinaldo, todo mundo presente. Só para falar rapidamente, a Invest Minas, né, eu estou aqui representando o governo do estado, e a Invest Minas é uma agência do governo do estado que auxilia as empresas no processo de implantação de projetos no estado. Então nós ajudamos discutindo as questões de financiamento, de tratamento tributário, licenciamento ambiental, localização, mão de obra, e é o trabalho que a gente faz em parceria com a Prysmian aqui. Respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que o governo deve fazer, eu ia falar isso no final, mas já vou falar então no começo, né? A primeira coisa que o governo tem que fazer é não atrapalhar. Se o governo não atrapalha, já é uma grande vantagem para o empresário que tem que matar aí 1 leão por dia. Então, e é o que a gente tenta fazer lá todos os dias no governo. Nós temos a grata satisfação de ter um governador que veio da iniciativa privada, que tem uma cabeça toda voltada para o empresário e que coloca para todo o time que não tem política pública mais eficaz do que a geração de emprego e renda para a população. Não falei programa social, gente, é política pública, né? Então, a gente trabalha com esse viés de tentar facilitar ao máximo a vida do empresário, tentar fazer com que todas as barreiras sejam retiradas. É muito difícil em alguns casos, né? Depende do setor, depende da discussão. A gente está falando aqui sobre licenciamento ambiental dos projetos, né? Tem uma sequência de ações a serem feitas, mas o principal ponto aí é não atrapalhar o empresário. Então, e não é à toa que nós já atraímos, desde 2019, 382 bilhões de reais em novos anúncios de investimento. Se a gente imaginar que no passado esse valor era 20 bilhões, 15 bilhões, e em 5 anos são 382 bilhões. O número não significa nada se ele não se converter em emprego e renda. Então nós temos lá um trabalho, uma meta de que desse valor 60% dele realmente saia do papel. E nós estamos com 59% de taxa de conversão, ou seja, desse valor 60% está entrando em implantação ou em operação. E quando a gente fala de energia, Minas Gerais é uma potência, né, no setor, e um setor estruturante, né, super importante, setor de energia, e cada vez mais, basta que a gente fique sem energia, que a gente veja realmente, comprova o valor dela. Nós estamos falando de investimentos já nos últimos anos de 122 bilhões de reais. E aí tem o investimento da CEMIG, que é o maior da história, né? O Reinaldo está aqui para comprovar isso. Tem os projetos das linhas de transmissão, que chegam hoje aí dentro de Minas Gerais em torno de 10 bilhões. Desses, metade são da ISA-CETEB, com muito prazer. Tem também o setor solar, que é onde Minas Gerais lidera, né, na capacidade instalada. E nós temos aí só na solar 40 bilhões de investimentos. Desses, mais da metade ainda estão em implantação. Então, assim, tem um vasto campo para a gente crescer cada vez mais nesses setores. Muito obrigado, Ronaldo. Eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer ao governo de Minas a compreensão, a ajuda e o trabalho na criação desta fábrica e na situação fiscal que nos ajuda, no fundo, o que na realidade muda a nossa política empresarial.
Porque nós, quando planejamos um investimento, temos fábricas em São Paulo, no Espírito Santo e em Minas. Então, a situação agora, para nós, é melhor ter a fazer os investimentos em Minas, e graças ao trabalho do governo mineiro, também da prefeitura que nos ajuda. Então, queria agradecer esse ponto que é importante e talvez um pouco distinto que alguns outros países. Rui, você que trabalha para uma companhia multinacional, eu vejo o sistema elétrico do Brasil, também talvez um pouco o sistema energético do Brasil, talvez fechado, não só do Brasil, talvez de toda a Latinoamérica. Você pode imaginar uma Latinoamérica com um sistema energético mais interligado? Vê isso como uma oportunidade, tanto como Brasil, para a ISA, para a Latinoamérica? Eu queria pegar de novo o seu comentário, Raul. Você falou, eu vejo o Brasil como uma potência energética. E isso um pouco liga com isso. E toda vez que eu ouço esse tipo de frase, eu não posso mais do que concordar dezenas de vezes. A questão que eu acho que nós temos é como que eu garanto que a minha energia competitiva, a energia do norte de Minas competitiva, vai ser usada da melhor maneira possível. E aí eu vejo algumas agendas que a gente tem que desenvolver. A primeira, eu acho que é óbvia, é tentar industrializar novamente o Brasil usando essa energia elétrica econômica que a gente tem. Só que a gente precisa fazer a energia elétrica marginal, que é barata, chegar numa tarifa econômica. Hoje a gente tem energia limpa, mas a gente tem uma tarifa suja. A tarifa tem tanto subsídio que o consumidor não percebe a vantagem de ter uma energia elétrica barata. Desculpa a expressão, Reinaldo, você fez uma cara de surpresa. Então a gente precisa evoluir, e eu sei que essa é uma preocupação das autoridades de encontrar uma maneira de reindustrializar o Brasil. Mas em paralelo, o que eu percebo sendo uma empresa multinacional? Esse ano ainda o Brasil estava exportando energia e estava jogando água pelos vertedouros, porque não tinha o que fazer com a energia. Naquele mesmo momento, a Argentina estava com falta de energia, a gente exportou um tanto, e a Colômbia estava com falta de energia. Mas se nós tivéssemos uma integração regional maior, primeiro o Brasil poderia exportar essa energia barata que a gente produz no norte de Minas, que tem os parques solares maravilhosos, super competitivos. Poderia desenvolver offshore wind e trazer essa energia e exportar. E além disso, garantir uma melhor integração nesse continente que tem muita coisa por fazer ainda. Então eu concordo com você. E aí tem uma terceira dimensão, e eu coloco como terceira, e tem que acontecer depois dessa interligação regional, é a ideia de hidrogênio verde e outras ideias. Tem muita discussão se hidrogênio verde é moda ou é esperança. Eu acho que por enquanto está meio moda. Muita gente falando, eu ainda não vi a conta fechar. Eu acho que antes de hidrogênio verde virar uma realidade, talvez a gente pudesse fazer essas interconexões e replicar para a América do Sul o que a gente fez no nosso Brasil. Há um tempo atrás, a energia do Nordeste e do Sudeste, ela era mal conectada. E a gente tinha preço por submercado. Não tinha como fazer energia de um lado para o outro. Hoje tem um sistema integrado que tem uma possibilidade, uma liquidez para a energia muito grande. Obrigado. Reinaldo, o sector elétrico, você está no sector elétrico, falou desde o 2012, né? Eu comecei já um pouquinho antes. Quando eu comecei no sector elétrico, o sector elétrico é um sector chato, não interessava a ninguém, né? Quem fazia cabos ou quem fazia eletricidade era quem fazia as cadeiras e as mesas. Mas agora o sector elétrico está no centro da transição energética. Quais são os desafios que você vê para uma companhia como a CEMIC, que de novo faz generação, faz transmissão, faz tudo, e como pode a CEMIC ser um motor dessa transição energética? Bom, vamos continuar, mas deixa eu aproveitar aqui que o Marchetti comentou do plano de investimentos, né? Então, Minas atraiu quanto? 382 bilhões de reais, que mostra a segurança jurídica que tem hoje no Estado. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, não só não atrapalhar, né, Marchetti, como trazer segurança jurídica.
E uma das coisas que seguramente eu acho que em Minas é um diferencial é a segurança jurídica que esse... Desculpe, este laboratorio é una prova dessa segurança jurídica, porque as multinacionales non é que somos moito generosas, só investimos donde tem segurança. Isso aí. E aí tenho muito orgulho de dizer que desses 380, o principal investidor é a CEMIG. Então nós temos um plano de investimento aprovado de 42 bilhões de reais, com um grau de execução acima dos seus 60%. Então a gente é líder nas duas coisas. É líder porque e isso foi uma grande transformação, Raul. Acho que isso é muito importante. A CEMIG investia no Brasil inteiro em participações minoritárias e deixou de investir aqui. A CEMIG foi sócia minoritária da Light, foi sócia minoritária no Rio, foi sócia minoritária da Renova na Bahia, foi sócia minoritária de Santo Antônio em Rondônia. Então, assim, não fazia o menor sentido e deixou de investir aqui. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que 100% do investimento da CEMIG é em Minas Gerais. E a CEMIG, é importante dizer, é controlada pelo governo de Minas Gerais. Então, nada mais razoável que faça um investimento aqui. Então, hoje, nós somos o maior investidor em Minas e temos muito orgulho de dizer que fazemos o maior programa de investimentos da história. De novo, para gerar emprego, para gerar oportunidade para empresas como vocês, né? Assim, nosso programa da distribuição são 18 bilhões de reais, é isso, né, Denis? São 18 bilhões de reais, 75% já contratado, né? Seguramente temos aqui vários contratos com a Prysmian e só para dar uma ideia da extensão, Rui, nós estamos falando de mais de 500 mil quilômetros de rede. Então você imagina modernizar uma rede, né, nós somos 400 mil quilômetros de monofásico, é isso? 440 mil quilômetros de monofásico, só a transformação para o trifásico disso aí, né? Estamos fazendo 30 mil quilômetros agora. Mas acho que isso é para posicionar um pouco a CEMIG. E aí, Raul, eu diria o seguinte, eu vou usar um exemplo que aconteceu no Brasil, para mim, que é o que eu gostaria da gente se esforçar para ir. A CEMIG trabalha dentro desse objetivo, do Brasil ser líder na transição energética. O Brasil foi líder na transição, na revolução da agricultura. Se hoje a gente tem soja barata, é porque produz no Cerrado brasileiro. E isso foi uma tecnologia brasileira. E eu acho que é isso que é o que nós temos que fazer no setor elétrico. Nós temos os recursos naturais, o Cerrado estava aí, mas nós não tínhamos uma semente que funcionava no Cerrado. Nós conseguimos desenvolver uma semente tropicalizada. E hoje produzimos a melhor agricultura do mundo e exportamos para o mundo inteiro. Né? Aqui, eu acho que esse é o nosso desafio, é não copiar o hidrogênio de fora. É aproveitar, entender os nossos recursos naturais, e aí precisamos de empresas como vocês. Eu não sei se é melhor o hidrogênio ou se é melhor cabo subterrâneo, submarino, para exportar daqui com o cabo para os Estados Unidos, ou para integrar a América Latina. Né? Então, o que eu vejo é que tem uma corrida tecnológica em relação à transição energética. E algum desses caminhos predominará. Seria muito bom nós liderarmos esse caminho tecnológico. Né? Eu gosto muito da ideia de integração. Eu fui... também trabalhei na ISA, né? na ISA CETEP, com muito orgulho. Meu predecessor, né? Herdei muito do bom trabalho que você fez, Reinaldo. Muito obrigado, Rui, mas assim, realmente a ISA está aqui no meu coração, eu gosto muito, um período muito feliz na minha vida, a despeito dos desafios do setor elétrico, mas desafios que nós superamos, né, Rui? Mas esse era um grande desafio ali da ISA, do antigo presidente da ISA, que queria fazer uma integração latino-americana. Então, na minha cabeça, eu acho que assim, tem tecnologias concorrenciais e alguma vai prevalecer. E naquilo que nós pudermos usar os nossos recursos naturais, eu acho que é onde a gente tem mais chance. E eu particularmente acho que a ideia de uma integração intercontinental ou transcontinental com cabo, para mim, às vezes é muito mais, pode ser muito viável e não lítio ou não hidrogênio verde, mas no fundo a gente vai ter que ser líder nessa transição. E é isso que a CEMIG, com o nosso programa de inovação, tem buscado, entender essas tecnologias e aí sim tentar buscar uma aposta vencedora.
Muito obrigado. Ronaldo, eu estou no Brasil desde o 2020 e escuto quase cada mês falar da reforma fiscal, da reforma tributária. Parece que agora alguma coisa vai chegar. Você poderia nos comentar um pouco com a visão do governo e do governo de Minas como isso pode ajudar a afetar, mudar a competitividade da indústria mineira? A reforma tributária é um assunto que vem há muitos anos já no Brasil, né? Você deve acompanhar há muito tempo. Logicamente vai ter uma movimentação muito expressiva agora, mas eu entendo que talvez seja mais para o caminho da simplificação e não da redução dos tributos. Então, ainda tem muita coisa para ser discutida, vamos ver o que vai sair, né, do Senado, do Congresso, mas eu espero que simplifique, porque é muito difícil para nós, e quando a gente vai conversar com uma empresa estrangeira para tentar explicar o tratamento tributário no Brasil, para nós é difícil explicar. Sim, Ronaldo, nós, só um exemplo, no Departamento Fiscal da Prysmian Brasil temos 18 pessoas. Em toda a Europa, tem uma pessoa que se ocupa de toda a fiscalidade. É um absurdo o que a gente tem que fazer para tentar dar uma clareada para o empresário estrangeiro do tratamento tributário que existe no Brasil. Então, um grande ganho que eu vejo na reforma vai ser essa questão da simplificação do processo. Nós esperamos também que o negócio não esteja baseado nas vantagens fiscais, que todos os players tenham as mesmas oportunidades. É uma discussão que a gente já tem lá no governo de Minas. O que nós podemos apresentar como proposta de valor do Estado para mostrar que Minas Gerais é um lugar propício para ter investimentos. E aí nós temos que trabalhar principalmente na infraestrutura. E aí entra na questão da energia, na questão da logística, na questão de transporte, na mão de obra. Eu esqueci de comentar aqui que o governo de Minas tem um projeto muito interessante de qualificação técnica, qualificação da mão de obra técnica para as empresas, porque às vezes você está treinando uma pessoa que ela não vai ser absorvida pelo mercado. Então nós estamos fazendo o inverso. Nós conversamos com as empresas, elas nos apresentam as demandas de mão de obra, nós arcamos com o custo do treinamento técnico dessas pessoas e damos ainda vale transporte, vale alimentação, para que seja preenchido aquela vaga que a empresa necessita, e não treinar por um cargo que às vezes nenhuma empresa irá absorver porque não tinha essa demanda. Então também é uma preocupação que a gente tem de outros ganhos para apresentar para as empresas que não seja só a questão tributária. Perfeito, muito obrigado. Rui, para fechar já a nossa mesa redonda, visto que temos aqui uma representação muito boa do sector da alta tensão de transmissão do Brasil, tem alguma mensagem para fornecedores, players, só para qual é a mensagem breve para o futuro? Onde temos que ir? Eu queria aproveitar que o Barquetto falou de desenvolvimento de pessoas. A gente tem muito por fazer. O Brasil é um país em construção. A América Latina é um continente em construção e muita coisa será feita. Eu não tenho dúvida que a gente vai crescer a taxas mais altas do que países mais desenvolvidos e mais maduros. E um ponto fundamental vai ser formação de pessoas. E eu acho que nós, empresários, acho que a CEMIG, o governo, o Prysmian, a ISA-CETEP, a gente tem que encontrar maneiras de fomentar a formação de bons profissionais e valorizar os bons profissionais, de forma que, diferente de você, quando começou no setor elétrico, que trabalhar no setor elétrico não tinha charme, não tinha interesse, que as pessoas têm interesse em trabalhar nesse setor, que elas vejam a maravilha que o setor elétrico e a energia elétrica conseguem realizar na vida de cada pessoa. Você ter energia 24/7 de alta qualidade, e eu passei férias num país que tem energia 1 hora por dia.
Eu passei um tempo no Líbano tem 1 hora de energia por dia. E você vê a falta que a energia faz, você percebe a bênção que é você ter energia 24/7. Algumas regiões do país ainda precisam de mais qualidade ou de mais constância, mas eu acho que é isso. Continuar fazendo esse bom trabalho que a gente faz no setor e trazer mais gente jovem para se juntar aos nossos esquadrões. Maravilha. Eu queria aproveitar, temos poucas mulheres neste público, deveríamos melhorar um pouco na diversidade. É uma boa missão também. Uma boa missão, pessoas e mais diversidade. Reinaldo, você quer fechar com algum comentário para o sector? Vou fechar com um comentário, aproveitando que estava aqui, qual o slogan aqui da... Connecting... Cara, desculpa que eu tô... Connecting the world to tomorrow. O meu comentário aqui, acho que são 2, né? O primeiro mais geral, depois o segundo sobre o setor brasileiro. Mas o mais geral esse processo que nós estamos vivendo de transição energética é um processo que será liderado pelas empresas. E aí é muito importante que a gente vá além de olhar só o resultado financeiro. De fato, hoje a gente precisa olhar o nosso propósito que está aqui na Prisma, que é um propósito, conectando o mundo do amanhã, né? Eu acho que esse protagonismo, o que está mudando é que a transformação social hoje não é mais liderada pelos governos. A transformação é liderada pelas empresas. Somos nós que vamos ter que trazer mais inclusão e diversidade, somos nós que vamos ter que trazer mais descarbonização, somos nós que vamos ter que trazer mais transparência. Então, assim, é importante incluir como um propósito. A pauta ESG hoje nas empresas é importante ser discutida. Ela faz parte da agregação de valor. Se a gente ficar só olhando o resultado financeiro, a gente vai ficar para trás. Então, assim, estou olhando até do ponto de vista estritamente individual, porque hoje a liderança da transformação é a liderança que vem das empresas. Então, esse eu diria que é um tema que eu acho que é importante, porque às vezes a gente olha muito o número financeiro e esquece que hoje a gente é líder nessa transformação. E a outra sigam acreditando no Brasil, né? Eu acho que sim, sigam investindo no Brasil e, sobretudo, aqui eu digo no setor elétrico, porque a gente tem vantagens competitivas que nenhum outro país tem. Muito obrigado.